Olá, mais uma edição do seu programa A Casa do Mr. Volpi, ao vivo aqui pela sua TV Clique Brasil, a TV que mais cresce no Brasil. E, como é de praxe, né? O programa A Casa do Mr. Volpi tem o apoio da FIC, Assessoria de Imprensa. Então, você quer uma assessoria de imprensa, divulgação em redes sociais, fala com o pessoal da FIC lá, com a Beth, que ela vai super te atender. A essência da alma, onde tem perfume, sabonete e muita coisa gostosa. Editora Alma Mística, da Cris. Se você tem um livro e gostaria de editar, entre em contato com a Cris, que ela dá um jeito de editar seu livro. www.radioparadisefm.com, a melhor rádio de rock and roll, onde você ouve vários tipos de programa. Tem programa esotérico, programa de futebol, programa de rock e uma programação super selecionada. E lembrando também que a gente está dentro do site da TV Clique Brasil. Você entra no site da TV Clique Brasil, lá embaixo tem lá Rádio Paradise. É só clicar lá, você vai direto no site da rádio, né? E a gente também está ao vivo pelo canal 12 da Via TV Net. Legal? Lembrando, o programa Casa do Mr. Volpi vai ao vivo sábados 18 horas, com reapresentação segunda-feira às 23 horas, e no domingo a gente está em vários horários aí e repete também durante a semana em vários horários diversos da TV Clique Brasil. Bom, já falei demais, eu vou apresentar hoje a nossa convidada. É a primeira vez que eu estou fazendo entrevista com ela, tá? E ela veio aqui hoje gentilmente, com uma honra e prazer, receber Adriana Borges. Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Imagina, Adriana é parapsicóloga e hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta. E ela mais umas coisinhas lá. E outras cositas lá. Ela vai hipnotizar você que está aí do outro lado da telinha. Ela vai hipnotizar. O que é parapsicologia? Porque muita gente fala, parapsicologia é coisa de bruxaria, é coisa de feitiçaria, é coisa de religião. Não tem nada a ver com religião, né? Não, é que assim, vamos entender. Vou falar a definição e por que o pessoal tem essa ligação ainda religiosa. A parapsicologia, ao pé da letra, ela vai estudar tudo que vai além dos 5 sentidos. Então, por exemplo, a intuição, telepatia, premonição, viagem astral, tudo isso quando acontece, sim, tudo isso é o mais alto grau dentro das percepções extrasensoriais, né? Então, o que justifica uma pessoa, de repente, chegar num lugar, se sentir bem ou não tão bem, pensar numa pessoa e daqui a pouco receber uma mensagem dela, sendo que ela não fez nenhuma comunicação física, né, nem nada. Então, a parapsicologia, ela foi perceber que existe um potencial mental, psíquico da pessoa, onde ela é capaz de desencadear o que nós chamamos de fenômenos paranormais, ou simplesmente P's, né, que são percepções extrasensoriais. Nós temos 3 linhas do Brasil. Nós temos a católica, a espírita e a científica. O catolicismo veio para combater o espiritismo. E a linha científica... Ele veio para combater o espiritismo, depois chega lá em cima... Ué, mas onde que eu estou aqui? Eu não estou no céu, não estou no inferno. Aí ele vai ver a realidade, qual é que é. E a linha científica, que foi a linha que eu estudei, ela vem realmente para mostrar a verdade sobre a fenomenologia paranormal. Entendendo que isso, apesar de ser conhecido como paranormal, é normal todas as pessoas possuírem isso latente. Quer dizer, então, é normal ter o paranormal. É normal, isso. É boa. Assim. Porque o que acontece? As pessoas não têm uma percepção clara sobre a parte do fenômeno. Porque, assim, 90% da nossa comunicação é telepática. Então, né, por exemplo, a hora que eu estava chegando aqui, você falou, nossa, eu ouvi um barulho de salto. Aí você já imaginou como é que era essa pessoa, mais ou menos do jeito dela, né? Então, ou seja... você já está mandando uma informação telepática para mim e vice-versa. É que nem assim, não sei se vou estar falando alguma bobagem ou não, mas você está ouvindo um programa de rádio, está ouvindo a voz do locutor, você imagina como é que ele é. Mas às vezes ele não é daquele jeito que você imaginou, é isso?
Também, mas acontece que quando você conhece essa pessoa, assim que já dá, né, bate ali, você já transmitiu muitas informações. E aí é o que acontece. Eu já vou ter uma percepção sobre você sem ter trocado uma palavra. Só que mentalmente você já mandou essa informação. Boa ou não. Tá? Então, assim, é bem rápido. E só que a paranormalidade, ela pode ser espontânea, como também pode ser treinada. Então, a parapsicologia da linha que eu estudei, ela entende que a paranormalidade não tem vínculo religioso. Então, eu posso ter o paranormal na Umbanda, do Candomblé, na evangélica. O próprio evangélico, com todo respeito, quando ele vem, ele fala assim, eu vou fazer a revelação. O que é a revelação? É uma premonição. Tá? Então, interessante. Então o que acontece? As pessoas têm uma ideia totalmente errada sobre essa parte da fenomenologia paranormal. Por isso que eu perguntei isso, que o pessoal confunde muito, né? Então, é extremamente importante. Então, eu não preciso ter um vínculo religioso para desenvolver esse potencial. Dentro da parapsicologia científica mesmo, a gente aprende exercícios para melhorar esse potencial. Então, melhorar a minha intuição, melhorar ainda mais a minha comunicação telepática. Para quê? Isso que as pessoas também não sabem. Então, se eu melhoro o meu potencial psíquico, eu melhoro os meus relacionamentos. É mesmo? Claro, porque assim, vamos supor, você tem algum problema com alguém da família, alguém do trabalho, você vai usar a telepatia sem precisar verbalizar e harmonizar essa relação. Só o pensamento? Sim, aí, só que tem uma frequência, né? Tem ali como que você vai trabalhar isso, eu ensino isso para as pessoas, né? Então, vai ter o tempo, a frequência e como que você deve trabalhar isso. Não é simplesmente, vou pensar isso uma vez e acabou. Né? Então, a gente tem ali um exercício que a gente pode trabalhar para melhorar a comunicação com o filho, marido, esposa, colega de trabalho, pai, mãe. E eu estou usando o quê? Um potencial psíquico meu. Sim. Através de exercícios simples e que eu posso ajudar muita gente. Se eu melhorar a minha intuição, cada vez eu vou ter mais facilidade para tomar decisões, para eu poder eu programar coisas na minha vida através da minha intuição. Né? Desde um caminho rotineiro, que de repente posso ter uma percepção que de repente eu não preciso ir mais por aquele caminho, até comprar algo maior ou decidir por coisas muito maiores. Só que as pessoas não têm essa percepção. Quem tem facilidade com a viagem astral, por exemplo, é o mais alto grau dessa parte da percepção sensorial. Então, aí é que tá. Eu queria tocar nesse assunto da viagem astral. A viagem... Eu vou contar um negócio que a viagem astral, eu acho... Eu já tive acho que duas, eu acredito que eu tive duas viagens astral. Eu já até contei isso no ar em outras ocasiões aí. Porque a viagem astral não é aquela coisa que você está dormindo, você está no local. Você sente que está no local. Fala, não, eu estou aqui. Eu já tive acho que duas viagens astral. Uma, aí você pode me dizer se é ou não é, que eu estava num morro, num penhasco, alguma coisa assim, e lá embaixo tinha uma nave. Eu vi a nave nítida, não sei onde que era, mas eu vi a nave nitidamente. Quando eu ia descer para querer entrar na nave, veio um ser enorme lá e fez assim, me barrou. E aí eu acordei, mas eu tinha certeza que eu estava lá. A outra viagem, estou contando experiência minha, gente, tá? A outra viagem astral, que eu acredito que tenha sido uma viagem astral, que eu estava num local, e aí eu olhei aqui, eu falei, mas eu estou em Plutão. Aqui é Plutão. Eu estava afirmando como eu estou aqui agora na TV Clique Brasil. Eu falei, eu estava em Plutão, eu estou aqui em Plutão. Aí eu não sei se eu ando, alguma coisa, se eu não lembro direito, tinha uma estátua de um ser lá em Plutão. Eu falei, eu estou... É Plutão? Não, Urano. Eu estava aqui em Urano. Isso é uma viagem astral? Porque eu vi a coisa nitidamente. Não foi sonho, eu diferencio como que era sonho. Mas eu estava lá, eu tinha certeza, eu estava afirmando, eu estou aqui. A mesma coisa que eu estou aqui, na TV Clique Brasil. Tá, então, dentro, eu falei o nome mais popular, né, a viagem astral. Dentro da parapsicologia científica, nós damos o nome de bilocação de consciência.
Por quê? O mestre do sistema que eu estudei, o que ele afirma? A bilocação de consciência é a nítida sensação de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso pode ser também consciente. Eu percebo que eu trabalho com uma bilocação bem consciente. Vou dar um exemplo. Quando eu faço o trabalho da radiestesia e a mesa radiônica, eu estou lá e, de repente, eu percebo que existe alguma energia na casa da pessoa que precisa ser trabalhada. Uhum. Então, daqui a pouco eu estou descrevendo o espaço dela sem nunca ter ido lá. Isso é uma bilocação de consciência. Então, eu estou aqui conscientemente, é com você. Você sabe que está lá deitado na sua cama, mas tem certeza que, né? Sim, eu então, tinha assim, certeza que eu estava lá, com uma certeza que eu estou aqui. É essa nítida percepção de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, tá? Um foi num dia e o outro foi de um tempo depois. São dias diferentes, meses diferentes. E aí, se você tem consciência, qual que é a grande sacada dessa percepção? Então, se você tem consciência que está aqui, utilizar, então você sabe que você entrou numa frequência da sua mente, onde ela está bem profunda, e você aproveitar para fazer uma programação mental para algo que você queira. Então, ou seja, você está numa percepção da sua mente, onde seu subconsciente está muito mais aberto para receber uma informação positiva. Então, isso é uma das grandes vantagens. Isso foi... Para mim foi, porque assim... quando eu descrevi para você. Né? Porque normalmente quando é só sonho, aí a pessoa vem, desperta, ela acha que sonhou aquilo. Porque assim, parece muito com o que a gente chama de sonhos lúcidos, né? Você diferencia. Sabe, eu consegui diferenciar o que não era sonho, que eu estava lá. Eu estava lá. Sabe aquela coisa? Eu estou aqui. Eu aqui estou em Urano, gente. E aí você vira, tem uma estátua de um ser lá, só falta um dia uma nave ir lá para Urano achar uma estátua de um ser. Aí eu vou cair duro, né? Porque... acompanha as notícias, de repente, né? Que junto com a viagem astral possa ter vindo uma premonição, né? Vai saber, né? Então, quem sabe? Porque eu sou muito ligado eu não sei, é uma coisa que talvez cada pessoa que é ligada numa coisa assim, por exemplo, eu sou muito ligado em filme de ficção. Eu adoro filme de ficção, série de ficção, assisto várias e várias vezes a mesma série. E eu me identifico muito com isso. Tem um amigo meu que ele adora faroeste, ele se identifica muito com eu. Eu falei, você deve ter vivido nessa época. Vai saber. E eu talvez tenha vindo de outro lugar. Não sei. Eu me identifico muito com isso. Assim, pela parapsicologia científica, o que a gente comenta, que existe uma lembrança do nosso DNA, né? Então, isso pode ser linkado em algum momento, por uma emoção, por uma situação, né? Então, assim, depende da crença da pessoa, mas no próprio DNA já vem a informação, tá? Então, assim, eu faço regressão de vida passada, porque antes eu fazia só regressão de memória. A pessoa, mas você faz de vida passada? Fazer essa regressão aí. Ai, que eu era algum tirano, hein? Mas assim, o que para o subconsciente é verdade, quem sou eu para questionar? Pois é, então. Tanto é que eu já tive casos que a pessoa, ela tinha uma dor no calcanhar e no joelho, que não foi encontrada a resposta pela medicina. E ela sofria com essa dor. E sofria. Então, assim, o médico não tinha nem como receitar, porque não vinha um diagnóstico. Eu fiz uma regressão de vida passada com ela é espírita, então... para ela, teve toda a verdade ali, fazia sentido para ela. Então, na regressão, ela identificou por que ela sentia essas dores. E ela mesma trouxe a sacada. Ela sentia essas dores. Aí assim, o que aconteceu? Ela veio uma vida onde ela tinha uma perna mais curta, então ela mancava, sentia dor no joelho. E numa outra vida, ela se via andando descalça sobre areia quente. Nossa! Então... e ela mesma trouxe essa percepção. Foi muito interessante que depois que ela reviveu esses momentos, ela mesma se deu conta e falou assim, nossa, hoje a minha vida é muito diferente, é muito melhor, eu preciso ser grata, mais grata. Quer dizer, então a pessoa quando faz uma regressão ou uma consulta ali com você, dá uma melhorada então? Sim, caso, né? sim. Então, assim, os resultados normalmente são bastante rápidos, né? Então, assim, por exemplo, uma regressão de memória, né, que eu falo, que a gente leva até, pode chegar a alguma lembrança da vida exuterina, como aconteceu essa semana,
isso faz despertar ela todo um sentimento, porque muitas das vezes, o que acontece? Pela parapsicologia, a gente, além de estudar a fenomenologia, a gente foi estudar essa mente da vida intrauterina até a fase atual. Então, eu vou analisar a vida intrauterina, eu vou analisar o tipo de parto, eu vou analisar a ordem que ela veio na família, o sexo que ela foi esperado. Pela tabela familiar, já tem uma noção se essa mãe tem uma imagem negativa ou positiva de homem, de mulher, de família, de filhos. Então, por exemplo, a pessoa que tem problema de relacionamento, por quê? Porque na hora que ela foi nascer foi muito sofrido. Ou então a gravidez foi muito sofrida. Então, o subconsciente dela fala assim, olha, eu rejeito isso aqui. Então, tudo que leva a relacionamento e filhos, ele fica tentando proteger. Por quê? Porque foi ruim, já para nascer foi ruim. Imagina eu casar e ter filho, é mais difícil ainda. Então, ela passa, a mãe passa telepaticamente, sem ter verbalizado nada. Por quê? Mais ou menos 48 horas após a concepção, já existe esse subconsciente absorvendo todas as informações. Você tem uma tendência a nascer normal, perfeito, mas no momento que entra aquela programação correspondente ao link, da geração, da gestação, então aí a mente vai buscar o quê? Proteger, né, se houve sofrimento. Então você fala, poxa, mas não é ruim ser feliz, casar, tal, mas e aí? Mas, como ela foi gerada num contexto desse, hoje a gente quase não tem, mas, por exemplo, o parto por fórceps teve muito. Então, o que eu estou fazendo? Vamos entender que para nascer, deveria ser uma comemoração, uma alegria, você está saindo de um estado para o outro. Aí vem lá e você é tirado à força, dentro da barriga da mãe. Nossa. Então, o que você registra? Viver é difícil, dá trabalho. Então, normalmente as pessoas que nasceram por parto por força, uma coisa que é desse tamanho, fica desse tamanho. Por quê? Se para nascer que era para ser uma alegria, uma vitória, né? Não deixa de ser, depois houve a proteção, sobreviveu, deu tudo certo, né? Enfim, mas a mente fica com aquela proteção, linkando tudo que vai nesse sentido. E tanto é que já os estudos sobre isso é tão interessante que existe um pesquisador que ele escreveu alguns livros para... Ele comparou várias pessoas, né, pegou estatística e percebeu que tem coisas que acontecem na vida das pessoas que correspondem às primeiras horas pós-concepção. Nossa, é mesmo? Aí onde que eu falo. Eu já cheguei com gente que foi a vida intrauterina, escutou o barulho do líquido amniótico. Esse eu achei interessantíssimo, foi um dos casos bem interessantes, né? Então ela acaba reproduzindo, né, sem querer, sem ter consciência, muitos comportamentos baseados nas suas experiências de vida intrauterina, né? Então é interessante conhecer esse histórico. E tem muita gente que chega às vezes para se tratar, eu falo assim, você sabe como foi sua gestação? O que aconteceu com o pai, com a mãe, como é que foi? Às vezes fala assim, a sua gestação foi planejada? Foi, tem certeza? Foi. Ah, pela minha mãe foi. Por quê? Não, porque ela parou de tomar o remédio, contou pro seu pai? Não, a gestação dela não foi planejada. Que coisa, olha, é um assunto assim interessantíssimo isso aí. Eu não conhecia isso aí, sinceramente, eu estou achando assim muito interessante. Tem muita coisa que dá para descobrir, às vezes a pessoa, porque assim, eu não fiz psicologia, então eu comento com as pessoas, olha, respeito todos os estudos, mas eu não sinto falta do conhecimento da psicologia para fazer o trabalho que eu faço hoje. Então a pessoa senta na minha frente, eu pego o histórico dela ali, eu já sei a personalidade e linko com as questões que ela me traz para trabalhar, eu já sei de onde vem. Então esse conhecimento me traz a facilidade de trabalhar direto à causa. Então quando a gente trabalha a causa, a gente tem resultados mais rápidos, né? Por exemplo, eu tenho casos de gente que saiu de 20 anos tomando remédio para depressão, pedir para desmamar o remédio depois de 4 sessões. Então o médico fala, não, mas você está bem, e colabora, porque eu não dou nem tiro medicação, não posso. Sim, claro, né? Nem dá. Então aí a pessoa vai lá, conta o que ela melhorou e sentiu melhora no comportamento, de como que ela passou depois do processo. E por exemplo, caso de cura de doença crônica. Então, sei lá, a medicina foi lá e falou, olha, não tem cura, isso aqui você vai tomar remédio pro resto da vida. Aí a pessoa vem e faz 5 sessões e daqui a pouco, né, doença de Crohn, tem casos de Crohn, colite, retocolite, ovário policístico, depressão, ansiedade, nossa, é tanto
ovário policístico. Nossa, tanto, agora eu já me pego, porque são muitos casos, né? Coisa, né? Então, assim, o que a medicina colocou como sem cura, a mente, nem sou eu, é a mente dela que me prova que ela é capaz dela mesma se curar através das Agora, técnicas. Adriana, me diz uma coisa, por exemplo, voltando na viagem astral, Uhum. como que a pessoa, por exemplo, pode... Porque tem gente que fala que, não, eu consigo fazer a viagem astral, não sai por acaso, no meu saiu por acaso. Uhum. Como é que a pessoa consegue fazer uma viagem astral? Existem algumas técnicas que podem ser trabalhadas isso, mas normalmente, tá? Os fenômenos são aleatórios, não tem data e nem hora marcada. Então já o próprio, né, o Valdo Vieira ensinou muito curso, né, trabalhando sobre isso, né? Eu fiz um curso de magnetismo também, onde esse professor ensinou uma técnica que a gente fez lá junto com ele. E aparentemente trouxe, através de hiperventilação, ele fez um trabalho lá que a gente se sentiu como se tivesse realmente em algum outro lugar, abrindo, sendo conduzido, né? Mas existem algumas técnicas que treinam. E tem gente, quando ela chega a dominar isso, eu conheço pessoas que elas combinam conversarem no astral. É mesmo? Então assim, pessoas que eu me, assim, de amizade, né? Que ela falava, olha, a gente vai combinar tal dia e tal hora, a gente vai se encontrar lá no Trianon MASP, por exemplo. Cada uma na sua casa, né? E aí como é que elas sabiam que aquilo estava realmente tinha funcionado? Elas falavam a roupa que cada uma tava. Que coisa. Porque assim, essa experiência que eu tive foi assim por acaso. Foi aleatório. Normalmente é assim mesmo, é aleatório. Que as duas foram relacionado à ficção científica. Sim. Isso tem alguma coisa a ver, não tem? Sim, porque assim, a pessoa acaba tendo gosto, porque você também gosta de assistir esses filmes, adoro, né? Então você vai acabar se identificando em te levar para lugares que realmente tem a ver com o que você gosta, Às né? vezes eu falo, pô, eu gostaria de estar numa nave igual a Enterprise explorando o universo. Eu adoraria fazer isso. Principalmente na nave do Capitão Pike, que é essa nova série que tem, que é maravilhosa, né? Eu acho Essa eu não conheço. fantástico isso aí. Eu acho fantástico. O Maurício ficou com uma cara assim, falando, não, o Volpe não pode sair daqui. Eu adoraria, Maurício, é verdade. Eu adoraria estar numa nave dessa aí. São coisas que se identificam, né? É que assim, a mente, ela não tem limitação, né? Então, não tem limitação de espaço, de tempo, né? Então, ela é capaz de alcançar o inimaginável, né? E agora, eu tive um sonho aí, eu acho que era sonho há um tempo atrás, não muito tempo, acho que umas 2, 3 semanas, que eu fui num lugar, eu estava com um monte de gente, eu não lembro direito, porque sonho, eles não deixam você lembrar tudo. Então, eu estava no lugar, acordei, desci, tomei água, tá? Voltei a dormir, voltei lá no mesmo lugar. E eu voltei no mesmo lugar. Geralmente no sonho é difícil você continuar, né? Mas eu voltei no mesmo lugar para concluir o que eu tinha que concluir lá, que eu não lembro o que era. Mas tem gente que tem facilidade de fazer isso. Mesmo que ela levante, acorda, ela começa lá do... Eu levantei, acordei, fui tomar água, tá? Depois voltei, dormi e voltei naquele mesmo lugar. Deu continuidade. Deu continuidade, é como se fosse uma continuidade. Eu achei e falei, poxa, mas aí eu acho que já era um sonho, não sei também. Ou eu estava em algum lugar assim que eu não sei explicar. Então, é que assim, na parte da bilocação, você tem a plena certeza e tem uma sensação muito nítida, Sim. É muito mais real. Sim. Né? Esses dois era bem nítido para mim. Então, a gente vai ter essa percepção, né? Então, a pessoa que tem que aprender a diferenciar, né? Sonhar, a gente sonha toda noite, toda né? noite. Nem sempre vai lembrar. Tem gente que tem uma facilidade de lembrar, né? De lembrar. Às vezes você lembra fragmentos assim, mas é difícil. O sonho inteiro, né? Nossa, mas eu conheço pessoas que contam a história todinha, tem muita facilidade, engraçado, né? Isso, mas então, né? Por exemplo... Faturar? Vamos faturar já? Vamos. Vamos faturar então, gente. A produção aí falou, já fez assim, ó. Vamos faturar. A produção tem...
Voltamos. É papum. Eu preciso faturar. Porque eu preciso pôr gasolina na minha Ferrari. Ó. Estacionada aqui embaixo. Então eu preciso faturar, porque aí já viu, né? Preciso botar gasolina. Mas, olha, esse assunto que a gente está falando hoje é tão vasto, gente, que um programa só não dá. Eu já vou convidar a Adriana para vir em outro programa, uma outra data aí. Porque é muita coisa, né, Adriana? É muita coisa. É muita informação. O pessoal quer fazer uma consulta com você, quer entrar em contato com você, qual que é o telefone? Fazer uma regressão, qual é o telefone? Pode entrar em contato com 11 98555 5122. Já vai aparecer daqui a pouquinho aí no vídeo aí. Nossa produção é rápida, hein? Né? É. Que bom, hein? Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma regressão. Quanto tempo demora para essa regressão? Quanto tempo ela fica para fazer essa regressão? Quanto tempo leva ali? A pessoa fica lá? Então, vamos falar assim, por exemplo, regressão de memória, que é a que eu mais faço hoje, que ela pode ser conduzida por emoções, tá? Então a gente, por exemplo, vamos supor, eu falo para a pessoa, hoje, qual o seu padrão que está te incomodando, ou qual que é a situação que mais te incomoda? Aí ela fala X, tá, esse X te gera o quê? O que mais o pessoal vai que incomoda? Trabalho, dinheiro? Tem de tudo um pouco. Assim, tem também, tem também. Assim, no sentido, às vezes a pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma mulher esperada homem, que a gente fala, às vezes ela tem bloqueios sexuais. Então, mas por quê? Porque ela foi gerada como mulher, mas no subconsciente da mãe existe uma expectativa de um filho homem. Então, ela pode influir, ela pode desenvolver, gostar de profissões mais masculinas, gostar de futebol, de economia, de política, né? Ela não que ela vá ter gosto exatamente a parte sexual, de se interessar por pessoas do mesmo sexo, né? E o mesmo acontece também com os homens, né? Então, ela vai ter bloqueios nessa parte. Ela vai ter mais TPM, vai ter dificuldade de se olhar no espelho, né? Então, tudo que remete, né, a essa gestação, sabendo que ela foi gerada do sexo contrário, acaba inibindo ela, né? Tornando ela ansiosa e ter problema nos relacionamentos afetivos, já justamente por conta disso, né? Mas a gente consegue identificar? Tem, isso são programações que a gente chama de individuais, né? Então a gente consegue fazer através da regressão de memória. Então ela fala assim, então ela vem com um padrão, né? Aí ela fala assim, toda vez que isso acontece eu fico triste. Ou isso me dá raiva, né? Ou isso me deixa com medo, insegura. Porque 90% do problema do ser humano é insegurança. Então, a gente conduz ela através da técnica, através do sentimento. Então, ela vai exatamente ali onde a mente dela parou, que teve aquele sentimento, que justifica o que ela está acontecendo agora. Então, o que a gente faz? É só trazer? Não. Aí eu conduzo ela por sentimento, ela me conta o que ela lembrou, e eu harmonizo ela hoje com a lembrança daquele momento. Ela não vai apagar nada, nem ressignificar, porque a gente não muda o fato. Então, ela vai compreender, o fato continua. Então, ela vai compreender tudo que ela sentiu ali, né? Então, não, por exemplo, a moça que sentiu lá o barulho do líquido amniótico porque a mãe sofreu pressão, levou chute na barriga. Então, ela acaba sentindo o quê? Culpada. Porque nós temos embutido na gente que o culpado merece castigo. Isso é um ditado popular. Então, o que vai acontecer? É uma crença que foi imposta ali pela condição. Então, a mãe engravidou fora do casamento. Então, se a família é muito católica, lá dentro ela se sente a filha do pecado. E ela acaba não se sentindo merecedora de atrair coisas da vida dela, como bons relacionamentos, uma boa condição financeira e etc e tal, né? E tudo isso influi. E através de um exercício, o exercício vai durar de cerca de 30 a 40 minutos normalmente, tá? Esse tipo de regressão é um pouco mais rápido, né? Por exemplo, e quanto tempo que a pessoa faz esse exercício? É meses? É alguma semana? Quanto tempo que é isso? Não. Eu estou perguntando porque eu sou leigo nisso
que eu vario as técnicas, tá? Mas assim, em 11 anos de trabalho, a grande maioria fica muito bem entre 4 e 8 sessões. É muito raro passar disso. Então, normalmente eu sugiro 4, aí a gente faz esse trabalho, porque assim, a técnica é muito profunda, né? Cada sessão dura o quê? A primeira é um pouquinho maior, umas 2 horas, 2 horas e pouquinho. Aí da segunda em diante, 1h15, 1h30 no máximo, né? Então, tudo depende de como a gente vai trabalhar. Se a pessoa for bem objetiva, a gente consegue ir direto ao ponto, né? Mas a gente vai variando as técnicas. Então, eu gosto de começar com a regressão porque ela é bastante profunda. Então, mesmo, e tudo que tiver relacionado com aquela lembrança, a mente vai linkar e vai deixar de se incomodar com aquilo. Mas nessa regressão aí, você hipnotiza a pessoa fica deita, fica ali. Como é que é isso? Eu chamo... A gente funciona? Porque geralmente é uma dúvida que eu estou tendo, de repente você, Ricardo, também está tendo. Eu vou deitar na cadeira, ela vai me... Vou dormir. É assim que acontece ou não? Para a gente entender. Existem várias frequências na nossa mente, né? Que foi conhecido muito como ondas cerebrais. Então, a gente tem gama, beta, alfa, teta e delta. Delta é do sono. Então, quando a gente conduz esse paciente, a gente vai induzir ele a um relaxamento. Não necessariamente ele vai dormir, até porque se ele dormir, ele não vai conseguir me trazer a lembrança. Então, a gente fala que é uma regressão consciente. Vou conduzi-la pelo sentimento, vou estar passando sentimentos nessa indução e facilita trazer a lembrança e a memória exatamente no ponto que ela precisa. Então, quando ela retorna com a lembrança, normalmente a lembrança está totalmente linkada com o que está acontecendo com ela. O sentimento é o mesmo, ou o acontecimento é padrão parecido. Aí quando ela traz, aí entra a minha percepção, minha sensibilidade, o feeling de conduzir ela para harmonizar essa percepção na mente dela. Então, o que eu mostro? Por exemplo, se for um nascimento traumático, se foi uma gestação traumática, eu coloco ela hoje, atualmente, para conversar com essa criança, com esse bebê, com essa lembrança que ela trouxe. Por quê? Primeira coisa, Volpi, programação mais forte em nossa mente, sobrevivência. Então, ou seja, primeira coisa, se o pior tivesse acontecido, ela não estava nem me contando. Pois é, que coisa, né? Então, eu mostro para ela, olha, proteção foi maior. Você está aqui, hoje, normal, perfeito, inteligente, capaz, né? E realmente, eu não estou falando nada que não seja verdade, né? Então, quando ela traz essa percepção clara, porque assim, ela naquele momento, diante de um sentimento que manifestou ali, que ameaçou, né? Por exemplo, até quando tem envolvendo pai e mãe, às vezes a criança, ela fica com raiva do pai e da mãe, mas não foi do pai e da mãe. Foi a figura que eles demonstraram naquele momento do desentendimento, nossa, da briga, né? Mesmo. É como se ela visse o pai e a mãe transformado, alguma coisa dessa maneira, Nossa. né? Então a gente consegue harmonizar isso de uma tal forma onde ela fala, nossa, por que eu estava presa naquela lembrança? Que coisa, muito interessante isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O custo disso aí, eu não precisa falar preço aqui, mas o custo para fazer cada sessão é acessível? Sem dúvida, acessível? Sem dúvida. Vou te falar, hoje as pessoas, eu dou um exemplo bem tranquilo até para as pessoas verem. Quando sai um celular novo, a pessoa fica louca comprar um celular novo. Pois é, né? Tá? Então, assim, o pacote das minhas sessões é menos que um celular, sei lá, o pessoal tem coragem de gastar. Um celular gente, de médio, um preço médio, porque assim, né? a pessoa vai lá, tem coragem de dar um valor altíssimo num aparelho de telefone, né? Não estou falando que não há necessidade, mas claro, hoje é um meio de comunicação, mas às vezes não tem coragem de investir nela. Sem o celular não tem vida hoje. Então, mas às vezes não tem coragem de investir nela. Quanto que vale isso? Não tem, vale muito, não né? tem preço. Agora, a pessoa quer fazer uma consulta com você, liga nesse número aí, isso, manda pelo WhatsApp, né? Isso, pode mandar o WhatsApp. Agora, a gente pode fazer uma promoção aqui? Quem vier pelo programa do Volpi, a gente pode liberar um desconto aí para quem fechar o pacote. Isso, tá? Legal. Então, se você quer, anota esse telefone que está aí no ar para você fazer uma consulta com ela,
Aí saber que de repente você tem um problema aí e ela consegue resolver esse problema através dessas técnicas, né, Adriana? A mente dela vai resolver, eu vou conduzir e ajudar, né? Sim, então, sim. sempre é a pessoa que, quando ela está ali disposta para realmente mudar e curar. E é engraçado que quando a gente faz a regressão, a maioria das pessoas, você fala, como é que você sente agora? Ela, nossa, parece ser um peso. Que coisa, tem pessoas que falam assim, nossa, parece que eu eliminei 3 quilos só aqui. Eu já escutei isso. E é interessante, assim, eu sei porque eu também já passei pela técnica na formação e tudo, né? Então, é como se a mente falasse assim, não tem mais porquê, né? Então, como eu trabalho sentimento, então toda vez que ela for realmente para aquela situação novamente, não tem mais o sentimento negativo bloqueador. E ela fala, não vê razão para não fazer. Ela não vê mais razão para não seguir o caminho dela. Então é interessante por conta disso. Então é bom trabalhar a emoção já justamente, a emoção, o sentimento já justamente por conta disso. Então ela tira o fantasma, está só na mente dela. A gente tira esse fantasma e ela segue. Agora, você falou assim, bastante de mulher. E o homem, quando vai lá, qual o problema mais que ele tem, assim? Porque a mulher, você falou, de filho, tudo. E o homem? Tem de ansiedade, tem de trabalho, tem de relacionamento. Normalmente as mulheres estão mais dispostas, por isso que eu acabo citando bastante as mulheres. Mas quando os homens veem... que vai, tem a quantidade é menor, né? Mas, porque assim, o que acontece? A gente ainda vive uma crença de que o homem precisa ser mais forte. Então, talvez para ele procurar uma ajuda, pode transmitir uma fraqueza, né? Mas assim, aí, olha só que é engraçado. Há pouco tempo eu tratei um rapaz e a irmã dele já tinha passado tratamento e ela já tinha falado para ele. Ele estava totalmente só tendo insônia direto. Então, ele estava tendo insônia, problema no trabalho, problema no casamento, já justamente por conta de programações que já vinham lá desde o nascimento dele também, tá? E aí, só com a primeira sessão, ele falou, o que você quer tratar primeiro? A gente vai sempre no que mais incomoda. Sim, claro. Aí eu particularmente acho que você deveria dormir melhor, vamos focar nisso. Já com a primeira sessão, ele já começou ele já ficou livre da insônia. Olha que maravilha isso. Então, ou seja, o que é insônia? A pessoa fica processando ali o dia inteiro uma informação, aquele empurrando com a barriga, sabe? Não resolvi. Fica remoendo. Aí a hora que ela deita, a mente fala assim, quem falou que você vai dormir agora? Você não resolveu isso aqui? Aí fica lá, martelando. É verdade. Né? Então, é uma cobrança, né? Em onde a insônia vem justamente porque ela não resolveu aquela situação. Então, aí através desse trabalho, aí ele fez as 4 sessões, né, que normalmente eu sugiro. Nossa, ele já estava assim, impressionantemente muito diferente. Que legal. Então, realmente, quando eles procuram, é porque realmente a situação chegou, encheu o copo, né? Que a gente, ponto crítico. Né? Ponto crítico mesmo, né? Mas a grande maioria é insegurança, tomada de decisões, dificuldades de trabalho, né? Relacionamentos, já peguei mais nesse sentido, né? Então é interessante, né? Também doenças crônicas, né? Também já atendi médicos, psicólogos. Que, geralmente está na cabeça da pessoa, não é? Toda doença é psicossomática, né? Então assim, toda doença tem um comportamento e um sentimento por trás. Eu mudei de profissão porque eu tive mioma, a medicina não explica o mioma, aí eu fui atrás da informação, eu falei o quanto é importante a gente entender o comportamento e o sentimento que gera aquela doença. Aí eu vou na causa. Por isso que acaba tendo bastante resultado. E a maior parte delas tem uma insegurança por trás, né? Então, como o Crohn, por exemplo, ele dá diarreia. O que a diarreia é? Medo. Então, ela acaba não enfrentando diversas coisas. E quando a pessoa me contou que ela tinha esse diagnóstico, em nenhum momento eu falei para ela, olha, nós vamos tratar essa parte. Ela já veio colocando que ela queria trabalhar a insegurança que ela tinha. E então, através desse caso, foi muito interessante. Quando a gente tratou a insegurança que era a causa, ela ganhou de brinde a remissão da doença. Puxa vida. Agora eu vou fazer uma pergunta meio polêmica assim, mas o povo já me conhece. O homem, quando ele falha na hora H, isso é um problema também? Que pode ser? Já apareceu alguém, olha, o negócio lá não subiu e murchou na hora. E, sabe, eu tô falando a realidade. Sim. Já aconteceu Já. de vir alguém lá?
Já. Eu vou citar aqui uma situação bem interessante que aconteceu. O quanto é importante saber... Foi com essa polêmica, né? Aconteceu uma situação bem interessante. Além, tá no mental. E aí é bom vasculhar tudo, tá? Inclusive as questões de crenças, né? Então eu atendi uma pessoa certa vez que ele acabou se separando, né, do relacionamento dele. E aí o que aconteceu? Extremamente católico, né? Então o que a gente ouve na hora do casamento? O que Deus uniu, o homem não separa. Sim. Não é isso que normalmente a gente ouve na cerimônia religiosa? É verdade. Né? E aquela crença de que houve ali uma promessa, houve ali uma condução em cima daquilo. Então, quando ele saiu na separação, ele não conseguia funcionar fora do casamento. Ixi! Não subiu. E aí até depois a gente, né, conversando, ele comentou que o que aconteceu? Que uma certa vez, né, ele resolveu levar a esposa para um motel, né, para diversificar, para avaliar e tal, ok, né? E ele falou que no motel também não funcionou. Olha como a crença era forte. Já justamente por quê? Porque na cabeça dele, a crença dele era como se fosse algo não permitido. Isso pro homem Por quê? Porque ele estava fora de casa, você entendeu? Mas era a crença dele, né? E assim, e ele veio com outra questão, ele foi trabalhar alguma coisa de olfato, que também estava no mental, porque estava ligado também à separação dele. Aí tanto ele que ele tinha perdido a percepção do olfato, né? E aí quando a gente trabalhou essas crenças, trabalhou essas coisas no mental, aí ele até brincou, ele falou assim, e aí, melhorou? Ele falou assim, olha, tem um negócio engraçado, jamais ia achar isso interessante em outro momento. Primeiro cheiro que eu voltei a sentir foi o cheiro do cocô do cachorro. E eu adorei aquilo. O quê? Cheiro do cocô do cachorro? Porque como ele tinha perdido o olfato, você concorda? Não estava sentindo cheiro de nada. Quando ele volta a sentir o cheiro, o que ele percebe? É maravilhoso, mesmo que não é um cheiro bom. Ou seja, aí então foi a percepção que ele teve, e aí depois ele volta para esse relacionamento, ele volta para esse casamento, ele faz viagem, né, até depois lá pro Vaticano para conhecer. Então eu entendo que ele precisava estar dentro da crença dele. Desmontar às vezes uma crença enraizada, mas ele teve toda essa percepção, né? Nós trabalhamos a questão do olfato primeiro, mas depois ele solucionou a questão do relacionamento. Aí conseguiu voltar à normalidade. Que bom isso, né? É bem interessante. Às vezes é muita coisa, é coisa da mente mesmo, sim, né? Sim, né? Por exemplo, eu sempre sugiro, é lógico, a gente jamais vai dispensar a medicina. Sim, claro. Então eu falo assim, foi no médico? O que o médico te falou? Tem alguma causa física? Não tem causa física? Vamos para o mental, né? Vamos trabalhar isso, porque a mente é extremamente poderosa, né? Então, como ela é 95% de subconsciente e inconsciência, então tá lá guardado. E é ela que executa, é ela que atrai emoções, é ela que desde a locomoção do seu corpo, que você não tem raciocínio, né? Porque assim, o consciente é o sei, quero e posso. Então, se eu não conjugo um desses 3 verbos, eu já fui para minha mente consciente. Então, o que eu tenho que entender? As informações que estão gravadas lá e trabalhar elas a meu favor. Senão, né, porque senão a gente vive no piloto automático e daqui a pouco estou fazendo e estou me arrependendo, estou falando me arrependendo, sendo que a minha programação natural é o quê? Ser livre, sadio e feliz. Mas dizem que a gente não usa nem diz que quem usou mínimo da mente, que a mente é tão poderosa. Nossa, sim. Diz que quem usou 10% foi Einstein, né? Então imagina, né? Então, 10%, só isso. Imagina, imagina agora a gente que não seguiu, né, os mesmos estudos e conhecimentos, né? Então é muito interessante as pessoas conhecerem essas informações. Vai saber com a mãe como é que foi a gestação, vai saber o que aconteceu nesse contexto, né? Vai entender a história do pai, da mãe, da avó, né? Então, às vezes a pessoa vem com problema de relacionamento e eu descobri que a avó lá já começava com essa programação negativa de relacionamento. Nossa! Então, a gente traz programações, Volpe, no mínimo de 4 gerações. É mesmo? E é muito interessante. Aí eu falo, o que você conhece daqui? Ah, não, isso aqui o vô era autoritário, ou o vô bebia, ou o vô foi embora. Ah, eu peguei outro dia a história da mulher, a menina com problema de relacionamento, entrou num processo de crise de ansiedade. Aí fui saber, a mãe veio de uma família onde a mãe gerou 2 filhas, mulheres, e aí ela conheceu uma outra pessoa e o cara falou, eu quero só você, não quero suas filhas.
Que loucura. Aí ele doou as filhas. Agora, Doou? Ela doou, né? Nem o pai, nem a mãe não ficou com as crianças. Meu Deus do céu. Então, concorda? Qual a imagem de relacionamento que essa mãe traz para essa menina? Pois é. Então, assim, eu tenho que entender a minha história. Doar. Então você vê, você foi rejeitado pelo pai e pela mãe. Então essa mãe preferiu doar essas filhas por conta desse relacionamento. Eu fico abismada com as histórias que acontecem, mas quem sou eu para julgar? Mas assim, concorda? Como é que a pessoa quer ter uma boa programação de relacionamento se a mãe nem a mãe dela quis? E aí você for estudar, lógico, você vai longe. Então, sim, ela vai transmitindo. Com aquele momento atual que a pessoa está passando, tudo isso tem a ver. Porque dentro desse sistema, a gente percebe que é o subconsciente da mulher que define o sexo do bebê de acordo com o que ela está vivenciando, né? E o que acontece muito hoje? Eu venho de um tempo que os desenhos que a gente assistia, que era da Cinderela, era da Branca de Neve, então tinha todo ali um contexto da fragilidade da mulher, buscar o quê? Proteção. Sim. Agora a gente vê o quê? Meninas lá super poderosas, a Frozen, são o quê? Mulheres muito, porque são fortes, são empoderadas. Então elas foram criadas por uma independência. E aí elas não conseguem transmitir que existe essa necessidade de ter um relacionamento. Então a gente começa a ver isso. Então a mulher acaba deixando de se tornar frágil, então mentalmente ela acaba transmitindo que não precisa de ninguém. Né? Então ela se fortifica muito. Você pode ver que hoje tem cada vez muito mais mulheres do que homens. Por quê? Porque ela se fortalece a tal ponto onde, às vezes ela até se apaixona, encontra um bom parceiro e tudo, mas ela precisou ser forte. Então, o que acontece? Ela acaba gerando mais filhas mulheres. Por isso que hoje, eu estava até comentando com um amigo meu que foi lá em casa esses dias, ele estava até comentando, a gente estava trocando uma ideia, ele falou, poxa, mas hoje em dia tem mais mulher em boteco, em lanchonete, bebendo, mais do que homem. Exatamente. Isso tem relacionamento, então, sim, né? Tem relação, sim, né? Então, ela acaba o quê? Como a gente tem, porque assim, agora a gente volta lá atrás para a pessoa entender, por que eu tenho que entender a minha história, Volpe? Vamos lá. Houve um tempo que não existiam profissões femininas. Isso é verdade. E aí o que aconteceu? Lembrando, ficava no fogão na cozinha. Então, e aí o que acontece? A mulher dependia da força muscular do homem, que dentro desse sistema a gente chama de era dos músculos. Então a sobrevivência vinha pela força desse homem. Então o homem trabalhava fora e trazia esse alimento. E a mulher cuidava de casas e filhos. Então o que aconteceu? Aí falava assim, os casamentos antigamente duravam. Desculpa, a mulher não tinha opção. Né? Não estou falando que não poderiam ter existido boas relações. Sim, claro. Mas aí o que acontece? Ela depende da força do homem. Então, quando ela vai para essa independência, para esse outro lado, bagunça o papel de homem e mulher. Ninguém sabe mais quem é o quê, quem faz o quê. Você entendeu? Que loucura. Então, isso vai sendo passado de geração em geração. Então, a gente tem que entender o que está vindo. O que eu estou trazendo? Qual a minha história? Deixa eu saber a história dos meus pais. Deixa eu saber a história dos meus avós, dos meus bisavós, e por aí vai. Então, se a minha programação começou lá atrás, isso vai sendo transmitido. E eu tenho que entender isso, sabe? E a primeira coisa que eu digo para as pessoas, não existem culpados. Existe o que? Eu sou fruto das programações que eu herdei, né? E que eu fui formando ao longo desse tempo. Então eu tenho que entender a minha história para poder fazer a mudança. Nossa, olha, é uma coisa assim que é bem a maioria profundo. Das pessoas não entendem isso, não né? tem a menor, sabe, não né? tem a menor ideia. Não tem a menor ideia disso aí, né? Então isso justifica eu o quê? Eu não conhecia, tá vendo? Você aqui está me esclarecendo, a mim, ao Mauri também, o Mauri está assim, como é que é isso? Me ajuda aí. É bom que o Mauri já aprende aí, né? Nos bastidores, né, Mauri? O Mauri gosta, porque cada entrevista que eu trago aqui na TV Clique Brasil, é um aprendizado, é um conhecimento, gente. Até para mim, eu não conheço tudo, a gente conhece um pouquinho, mas hoje a gente está tendo uma aula aqui, uma aula, praticamente. Então, assim, pela história da pessoa, pega a tabela familiar, então, o que eu vou dar? Vou dar um exemplo. Uma mãe vai lá, só gera filhas mulheres. O que a gente subentende? Ou esse homem, uma imagem de homem para ela foi tão ruim, tão negativa, que ela só gerou mulheres, ou a imagem da mulher foi tão forte que ela só gerou mulheres. Então tem que conhecer o histórico dessa mãe, tem que entender. Então quando a imagem fica ausente daquele sexo, ela transmite.
E vai repetindo. Que coisa. Então, mentalmente, a gente tem que ter esse conhecimento para poder trazer a razão disso. E fortalecer aquilo que ela quer. Aí, por exemplo, eu venho de uma família que só tem mulheres. Eu tenho que mostrar para ela que homem tem qualidade. Sim, claro. E a gente mostrar. Então, senão, como é que ela vai ter um relacionamento se ela não tiver isso em mente? Adriana, nosso tempo já está, a produção já deu sinal aqui, já está com rápido de novo. A produção está com cara amarrada já, olhou com cara feia para mim já. Eu quando faço na UTV lá, o menino lá também fica louco, acabou, porque tem que entrar outro programa. Outra vez que eu vim aqui, o rapaz ficou lá esperando, coitado. Hoje você trouxe um pêndulo, né? É que assim, não deu tempo. A gente falou tanta coisa, né? Que a sua parapsicologia traz bastante informação. Exatamente. Né? Vê a energia como é que tá aqui, da TV Clique Brasil, ao vivo aqui, ó. Você vai ver ao vivo aqui, hein? Vamos ver a energia, como é que tá. Como é que tá a energia desse ambiente? Olha só. Vamos ver. Vamos ver, olha. Eu tô achando que eu melhorei a energia aqui do lugar. Agora ela tá positiva, ó. Tá positiva a energia aqui? Tá positiva. Que bom. É assim, a gente faz a calibração do pêndulo, né? Isso depois, se quem quiser aprender, daqui a pouco eu vou estar lançando aqui um curso de mesa radiônica. Então, trabalhar com pêndulo é interessante, né? Porque a gente consegue captar a energia de pessoas, de lugares. Eu utilizo também para medir a frequência da pessoa e identificar até às vezes de onde vem a questão dela. Se é de vida passada, se é dessa, se é dos pensamentos dela, se é uma insegurança, então a gente consegue também. Numa próxima entrevista, nós vamos demonstrar como é que é essa mesa, a gente põe uma mesinha aqui, sim. Como é que é essa mesa radiônica. Pode ser, a gente faz, sim. Porque hoje a gente falou tanto aqui da parapsicologia que... Não dá tempo, é muita informação. Não dá tempo. Você precisa escrever um livro disso aí. Estou escrevendo. Está escrevendo? Estou escrevendo. Ó, editora Alma Mística pode lançar. Né? Então. Vamos conversar. Vamos conversar. Tá Adriana, mais uma vez o teu telefone para as pessoas entrarem em contato com você. É o 11 98555 5122. É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter Foi um vindo prazer. Aqui na casa do Mr. Volpe. A casa está sempre aberta para você. Muito obrigada. Tá? Vamos marcar uma próxima entrevista. Vamos. Tá bom? E obrigado. Eu que agradeço. Aí. Obrigado por essa aula maravilhosa que a gente teve hoje aqui no programa Casa do Mr. Volpe. Legal? Obrigada. Obrigado. Bom, a gente está encerrando. Obrigado para quem acompanhou, né? Também ficou obrigado aqui com a gente, pessoal. né? O pessoal ainda vai, do Instagram, vai continuar aí com a gente um pouquinho ainda. O programa Casa do Mr. Volpe está encerrando aqui para www.tvcliquebrasil.com e pelo canal 12 da Via TV Net também. O programa tem o apoio da FIC Assessoria de Imprensa, da Essência da Alma, editora Alma Mística e da www.radioparadisefm.com, no qual você pode entrar no site da TV Clique Brasil. Lá embaixo tem o link, só clicar e ir para lá. Legal? A gente volta numa breve oportunidade com mais um programa ao vivo aqui no alto dos estúdios da TV Clique Brasil. Antigamente eu falava no alto do Sumaré, quando eu estava na TV Tupi, alto do Sumaré. Hoje nós estamos no alto de Osasco, aqui, no alto de Osasco. É isso aí, gente. Tchau, até nosso próximo encontro. Tchau.